Fala galera da Polo Trade, tudo certo com vocês aí? A maioria em quarentena, né? Esse coronavírus complicando a vida da galera. Eu costumo dizer que a gente vai ter mais falidos do que falecidos, né? Depois dessa crise aí. Mas então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Bitcoin, do porquê caiu, enfim. A ideia não é ser um áudio de 15 minutos, é ser um áudio de 3, no máximo 5 por aí. Então é o seguinte. O ouro é uma reserva de valor, certo? Isso já é provado milenarmente, a gente tem isso constatado, é só estudar os dados anteriores de movimentação do preço. Sempre que a gente tem um risco ou uma fuga das pessoas dos ativos mais voláteis para a segurança, né? O flight for quality. Então a gente tem realmente a fuga do capital para o ouro. O Bitcoin nunca participou de uma crise, ele nasceu no momento em que a gente teve a crise de 2008, né, do subprime. Então assim, ele não passou, não foi testado, não foi colocado sob estresse de crise, de crash, enfim. Então a gente não saberia qual seria o movimento correto dele. O que acontece? Ele é um ativo com reserva de valor potencial. Ele ainda não está consolidado nesse sentido, né? A gente não tem uma visão ampla e aceita de que o Bitcoin é uma reserva de valor para os investidores, porém ele realmente tem este potencial por ser deflacionário, por ser não controlado por Estado, né? Por ser livre, por não ter fronteira, enfim, tudo que a gente já conhece. O que acontece? Por que o Bitcoin caiu na minha visão, né? E isso é minha opinião e não é a verdade absoluta, vocês podem contestar, mas eu penso dessa forma. Eu acho que o Bitcoin caiu porque ele é um ativo constante na carteira dos investidores com o título de renda variável, e é isso, tá? Ele é uma renda variável para os investidores de maior calibre e não uma reserva de valor como o ouro até então. Então assim, eu acho que no primeiro momento tudo cai, né? O ouro também caiu. O que subiu o dólar e o título de dívida americano, né? Que é a reserva de valor imediata no momento de crise. É ser como é que fala? Estar em liquidez, estar com liquidez significa estar em dólar, né? Então, a moeda mais aceita no mundo, né, a moeda com maior conversibilidade mundial é o dólar. Então, as pessoas vão para lá, certo? No momento de uma crise, como é que ela acontece, né? Geralmente, ela tem um crash e depois um bear market. São coisas diferentes, né? O crash é o que a gente viu na Bovespa aí, de 120 para 60. A gente está falando de 50% de queda aí. Isso aconteceu, deixa eu ver, desde o dia 15 de fevereiro, hoje 18 de março, tá? Então, em um mês a gente teve um crash. O crash é a queda forte lá. Depois do crash, eventualmente a gente vai ter algum tipo de pullback para cima, uma possível recuperação, né? E isso não significa que a gente retornou aos patamares anteriores ou que está tudo bem. Na verdade, isso é uma reação ou umas pessoas fazendo lucro que abriram short lá em cima, pessoas comprando o que tinham vendido lá em cima, enfim, são essas movimentações que acontecem devagar. Inclusive tem como que chama? Dead Cat Bounce, né? O pulo do gato morto. É quando as pessoas têm que colocar à prova aquela ideia que elas têm de que estão na posição certa. Então você abriu venda lá em cima, caiu, despencou 40%, aí tem o Dead Cat Bounce lá, o pulo do gato morto, vai subir 10%, e você vai ficar pensando, caramba, será que eu fiz a coisa certa? Então esse estresse aí do mercado vai colocar à prova a posição dos bem informados, aqueles que realmente sabem o que estão fazendo, e mesmo sob muita pressão, porque todo mundo fica, né, as pessoas mantêm sua posição vendida, e não compram, não entram. Eu acho que esse é o próximo movimento, o pulo do gato morto. Então, depois desse movimento, a gente vai, para mim, entrar no bear market. Aí já entra um estado secular de baixa no mercado, né? A gente está falando de pelo menos uns 2, 3 anos de queda permanente, regular e perda de força dos comprados na bolsa ou em todos os ativos voláteis nesse sentido. Vamos falar do Bitcoin. O Bitcoin, para mim, como um potencial ativo de reserva de valor,
vai começar a ser especulado diferente das bolsas no momento em que a gente tiver um bear market. Então, o crash, ele puxa o Bitcoin para dentro da movimentação padrão, ele cai junto, ele é um ativo na carteira de todo mundo. As pessoas estão líquidas, elas passam para a liquidez, passam para o dólar, passam para a moeda estatal, né? Principalmente o dólar, mas também no Ibov passam para reais. Então, a busca por liquidez faz com que todos os ativos caem. Esse é o primeiro momento detectado. Depois vai ter o pulo do gato morto. Muita gente vai começar a entrar de volta. Acabou, a queda acabou, não sei o que. Meu, não é bem assim. É o momento que você tem que tomar cuidado e não ceder a sua posição, né? Se você quiser participar do pulo do gato morto, especulação total, dá para usar análise gráfica também, mas eu não recomendo. Até porque a gente trata aqui de posições um pouco mais longas, né? E depois do pulo do gato morto, o negócio vai começar a cair, vai formar um topo mais baixo do que o primeiro, de onde caiu lá em cima. Aí não vai superar o topo, aí vai formar mais um topo mais baixo, vai formar topos descendentes. E aí a gente vai ter instalado aí um estado de bear market, vai ter instalado um estado de bear market no mercado. E eu já estou passando de 6 minutos no áudio, está acabando. E aí eu entendo que neste momento do bear market, que é uma queda controlada e não várias pauladas, vários circuit breaks, né? A gente já teve 6 em 8 dias aqui na Bovespa. Aí eu entendo que a gente vai começar a ter uma recuperação dos criptoativos, do Bitcoin, das altcoins em potencial também. A gente já falou de algumas muito interessantes, a Zilliqa, a Ambrosus, Nus, são as três que eu tenho mais carinho, mas também tem a Rep, a Nel, por que não também uma Nano, a gente está falando de especulação, e aquelas queridinhas, né, a Matic, por exemplo, a Komodo e outras moedas que têm grande importância no cenário, não necessariamente porque são muito boas, enfim. Então é isso, tá? Essa é mais ou menos a minha ideia, o meu panorama. A gente já passou pelo crash, o Bitcoin tem que cair no crash sim, porque ele é um ativo, não tem como. O dólar é que vai subir mesmo, o ouro mesmo sendo reserva de valor caiu. Uma coisa é ser reserva de valor, outra coisa é ser liquidez, tá? Tudo que é reserva de valor cai também, só que deveria cair menos. Hoje, no dia 18, a gente tem o Bitcoin caindo, olha lá, o Bitcoin está caindo 1,5%, menos 1,5%. O Ibov, menos 14,4%. SP500, que é a bolsa americana, menos 9,20%. Então, assim, tá acontecendo o que eu tô falando, né? Agora o Bitcoin já tá 0,9%, já tá menos que 1 caindo. Então, assim, é o que eu falei. Já passou o crash absurdo, né? Caiu 40% do mercado. Agora a gente vai entrar naquele momento ali de pulo do gato morto. Eventualmente as coisas vão subir, tá? Longe do patamar em que caíram, mas vão subir um pouquinho. E aí sim a gente vai ter o estado mundial de bear market, né? Quando as coisas vão começar a entrar em recessão, empresas vão começar a fechar, bancos começarão a quebrar, faltará dinheiro no mercado e as pessoas vão começar a proteger o seu capital aí sim na reserva de valor, comprar reserva de valor e não ficar líquida somente no mercado. Aí eu creio que ouro, prata e ativos com potencial reserva de valor vão começar a subir. O Bitcoin, por ter um mercado muito pequeno, né, um market cap muito pequeno, tem grandes chances de subir percentualmente mais. Tá? Se você colocar 100 bi no ouro, 100 bi no Bitcoin vai subir muito mais percentualmente, porque eu acho que hoje ele nem tem 100 bi, né, de tamanho, porque caiu bastante. Então, assim, essa é a ideia. Eu consegui passar o panorama, tenho certeza. O áudio ficou com 9 minutos e pouco, perdão por isso. Continuem acompanhando aqui no canal. Se vocês gostarem, solto áudios desses aqui sempre, né? O canal é o t.me/bora pra lua ou t.me/tradeapollo, né? Apollo Trade. Segue a gente no Instagram, segue a gente nas redes sociais. Eu tenho grupo no WhatsApp sobre Ibov, índice, sobre câmbio, essas coisas. E tem um outro grupo sobre criptoativos, então são grupos separados lá. Tem no canal do Telegram o link para entrar nos dois grupos. Tem 2 ou 3 vagas sobrando só, tem 270 pessoas quase lá nos grupos. Então corre para tentar entrar. E é isso, né? Aqui Leonardo Gravina, mais um áudio para vocês e tchau, tchau.